Paz seja convosco. Louvo a Deus pela sua vida. Está aqui nesse dia, podendo ouvir um pouco mais do Senhor. Uma mulher pergunta ao pastor: quem pode ir para o céu? O pastor olha e fala assim: apenas aqueles que são perfeitos. E ela fala: então tem alguém no céu? Ele fala: tem. Mas eu sou imperfeita. Como que eu posso ir para o céu? A resposta é graça. A graça do Senhor. A misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, que mesmo nós sendo imperfeitos, Ele, através do seu sacrifício, do seu Filho, porque Ele não poderia deixar para lá, tudo certo. Ele manda o seu Filho para morrer por nós, para que nós possamos ter vida em abundância, seja aqui, seja na glória. Estamos meditando nas doutrinas da graça, estamos na reta final, estamos falando sobre a perseverança dos santos no Evangelho de João. Já falamos da condição da perseverança dos santos na vida eterna, na salvação eterna, na satisfação eterna. Começaremos falando sobre a proteção eterna. É interessante que um dos nomes do nosso Cristo é chamado de Emanuel. É a figura de um Deus que é conosco para sempre. Nós, como seres humanos, faltamos, mas Deus, Ele não falta, Ele sempre está conosco. Essa semana estivemos no enterro de uma querida nossa, 57 anos, e a gente vê a fragilidade do ser humano, né? Independente da idade. Eu já participei de velórios de 3 meses de idade até 90 e poucos anos de idade. E a gente vê a fragilidade do ser humano. E o Senhor, Ele tanto no início da vida como no fim da vida, Ele nos dá proteção. Todos aqueles que Deus confiou a Cristo antes do princípio do tempo serão ressuscitados no último dia. Essa ressurreição, a ressurreição para nunca mais morrer. Apesar de a possibilidade de nós provarmos a morte física, nós seremos preservados para sempre pela graça soberana de Deus. João capítulo 6. João 6, de 38 a 44. Em 38 e 39, dois versículos. A leitura vai ser do João 6, de 38 e 44, 2 versículos cada um. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não me conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. E aí nesses 5, 6 versículos a gente vê a afirmação dele, no verso 39 ele fala: e eu o ressuscitarei no último dia. No verso 40, e eu ressuscitarei no último dia. E no verso 44, e eu ressuscitarei no último dia. É uma promessa que Deus faz para mim e para você, para que nós possamos entender e crer que Ele está realmente afirmando. Quando o Senhor Ele fala repetidas vezes, ou fala sequencialmente assim, como se fosse o amém, amém, Ele está falando sobre urgência. A gente vê isso dentro do texto, né, quando José está junto com o faraó,
E o faraó fala que teve o sonho, e ele fala que teve um sonho das vacas, teve um sonho das espigas de milho, e ele fala, não, é o mesmo sonho, e ele está falando aqui repetidamente, é porque realmente ele está com urgência, ele está mostrando que a coisa é próxima. Jesus prometeu que todos os que são atraídos a ele não se perderão no fim. Isso é maravilhoso, essa condição de você ter sido atraído e não poder mais ser descartado, porque ele assim está falando. Todos os que lhe foram dados serão ressuscitados no último dia. Mesmo quando enfrentam a morte, são e serão mantidos seguros por Cristo. Nunca serão separados de Deus. Uma das coisas mais difíceis que há é você fazer um ofício fúnebre de um não convertido. Porque não tem esperança. Você pode até procurar alguma palavra para trazer algum conforto, mas é um conforto humano, não há esperança. A pessoa ela não vai mais ver o seu ente querido, não vai. Talvez veja pela lente do céu para o inferno, mas não vai haver mais proximidade, não vai haver mais comunhão. O crente será guardado para sempre, principalmente do maligno, o adversário da sua obra, e você pode dizer, poxa, mas eu passo lutas, o inimigo ele me ataca, mas ele não te ataca ao ponto de você poder perder a sua salvação ela é garantida pelo sangue do Senhor. Calvino escreve, cristão não é o guardião da nossa salvação, ou melhor, Cristo não é o guardião da nossa salvação apenas por um dia, nem mesmo por poucos dias. Ele tomará conta da nossa salvação até o fim. Então, às vezes você está com dor de cabeça, você toma um remédio, aquele remédio faz com que a tua dor de cabeça passe, entendeu? Mas daqui a pouco ela volta. Você pode estar com febre e toma um antitérmico, que ela baixa, mas se não resolve o problema, ele volta. E o Senhor, ele está falando que essa ação de Cristo ela é uma ação sempre eterna. Aconteceu uma vez antes da eternidade e ela perdurará por todo o tempo. Ele, Cristo, nos acompanhará do começo ao fim da nossa jornada e por isso ele menciona aqui a ressurreição final. Eu lembro que eu tinha a idade do Pedro, faz tempo. Eu lembro que eu recebi um cartãozinho postal da minha titia ainda quando era viva. E aí mostrava a figura era tipo assim, passos na areia. Aí o diálogo, né, da pessoa com Cristo falando assim, poxa, o Senhor prometeu estar comigo todos os dias da minha vida, mas eu observo na minha vida que em alguns momentos havia só um par de pegadas. Aonde o Senhor estava? E aí ele responde, né, lá no texto, eu estava carregando você, naquele momento que você não conseguia caminhar, eu carregava. E nos momentos que a gente consegue caminhar, o Senhor nos põe no chão para a gente poder crescer em estatura e graça. Se Cristo começar com 100 ovelhas, ele levará em segurança 100 ovelhas para a glória. E exatamente o enfoque daquela parábola que mostra a figura da 100ª ovelha que fugiu, em que ele parece que ele deixou largado, né? Pô, mas e alguém vai roubar, os lobos vão comer as 99? Não. Ele pega, e nós meditamos em João uns 4, 5 anos atrás, ele pega aquelas ovelhas, coloca num curral bem guardado, vai lá e paga um dinheiro para uma pessoa cuidar temporariamente daquelas ovelhas, ele sai a buscar a ovelha que faltou, volta com ela e aí junta ela no rebanho. Então não há possibilidade de se perder alguma das ovelhas. Se perdesse uma só ovelha que fosse, isso significaria uma denúncia de fracasso do seu pastoreio. Mas, poxa, a gente está acostumado, né, a viver, se a gente tem 99% de acerto, nossa, que legal, né? Não, a palavra de Deus não fala sobre isso. Se você cumprir 99 de 100 passos, se você errar um, você errou em todos. É por isso que a perfeição, ela é a métrica, a perfeição é a exigência de Deus e por isso ele sacrifica o seu filho na cruz do Calvário. A perda de uma só ovelha revelaria Jesus Cristo como um pastor descompromissado, negligente, descuidado, mas ele não perderá nenhuma das suas ovelhas, ou seja, eu e você estamos debaixo das suas mãos. Ele também é perseverante na questão da segurança eterna. Cristo guarda e protege todas as suas ovelhas para sempre. Sob a sua proteção, elas estão eternamente seguras e jamais perecerão dentro do contexto eterno salvífico. Mas a sua proteção não é a única que os crentes gozam. João capítulo 10, versos 27 a 30. As minhas ovelhas
ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu sou o Pai, eu e o Pai somos juntos. Então ele vem mostrando a condição de que isso não é apenas uma decisão de Cristo, e sim da Santíssima Trindade como um todo. A partir da exigência, da determinação do Pai, nós somos guardados, seguros e protegidos. Todos os crentes, eles são mantidos seguros tanto por Cristo, também como pelo Pai. Por conseguinte, todos os crentes estão duplamente seguros. Poxa, o Espírito Santo, não é função dele. A função do Espírito Santo é te convencer do pecado, da justiça, do juízo. Ele é aquele que vai te ressuscitar no último dia. Mas a função dele não é te guardar e nem te proteger. Ele é te ensinar, te trazer o convencimento. E aí esse versículo de João 10, 27, 28, 29 e 30, ele vem falando da ação do Pai, do próprio Pai, dentro do cumprimento da vontade dele. Todos os crentes, eles estão mantidos seguros, tanto por Cristo como pelo Pai. Por conseguinte, todos os crentes estão duplamente seguros, o que esses versículos enfatizam. É a graça preservadora de Deus. As ovelhas correm algum perigo. Há visível ameaça de que alguém poderia tentar agarrá-las e levá-las para longe. Cadê? Longe da salvação. Jesus afirma que eles estão em absoluta segurança, prometendo enfaticamente a segurança delas em 3 aspectos. Então a gente tem que ter o entendimento de que a proteção de Cristo, por mais que as coisas elas estejam à nossa volta, desgringolando ou bagunçando, figuras de Cristo andando sobre as águas, ou as situações de perseguição, nós temos que entender que apesar de todas as coisas, 1000 caem ao lado, 10.000 do outro lado e a gente não é atingido. É uma coisa muito legal. A segurança minha e sua, ela está garantida em 3 aspectos. Primeiro, Ele, Cristo, Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Mas naturalmente essa vida só pode ser chamada eterna se durar para sempre, o que depende da perseverança da graça de Deus. Então nós temos a perseverança dos santos, que ela é apoiada na perseverança de Deus, de não me abandonar e não te abandonar. Quando nós estamos diante de um ente querido que comete um pecado, comete um delito, comete alguma coisa contra nós, nós nos indignamos, nós ficamos invocados. E muitas vezes pensamos em deixar tudo para lá, vou jogar tudo para cima, vou abandonar, vou meter o pé. Mas ele fala, não, eu vou. Ontem eu estava vendo uma cena do The Chosen, e aí mostra a figura dos irmãos, né? Eu não lembro o nome deles, em que eles pediam para Jesus para ficar um do lado direito e do lado esquerdo. E eles começam com todo um debate em cima daquilo. Jesus dá uma parada assim, eu não creio que tenha havido aquela cena de verdade. Ele para, dá aquela respirada assim, como se ele fosse descer a mão no pé da lata de alguém. Não há essa pessoa, não há essa condição em Cristo. Mas eu e você temos isso. Ele não tem. Ele deu a vida, ele sabia o que estava acontecendo. Ele sabia o preço que ia ser pago. Segundo, Jesus afirma que as suas ovelhas jamais perecerão. A morte, para nós, é apenas um rito de passagem, mais nada. Você dorme aqui, fecha os olhos aqui, você acorda lá. Então, para os cristãos, é literalmente isso. Nós já trabalhamos o conceito da linha do tempo Kairos de Deus, em que as coisas já aconteceram, e a linha cronológica que ela está acontecendo. Então, aqui, hoje, nós estamos vivos, mas na glória nós já estamos com o Pai. Então essa condição de que nós temos uma vida eterna com o Senhor, em que a gente não perece, não há essa condição de perecer. É como um piscar de olhos. Da mesma maneira que você pisca o seu olho para ideatar, puf, morri, puf, acordei diante do Senhor. É lindo e maravilhoso. Outra vez, para que essa promessa tenha alguma validade, requer-se a perseverança da graça de Deus. Em terceiro, Jesus declara, ninguém as poderá arrancar da minha mão, nem você. Isso é graça, literalmente. Nem você. Você não pode se arrepender nesse aspecto. Você não pode mudar de ideia. Você não pode estar indo e decidir para outro lugar. Uma luta, dificuldade, Romanos fala muito claro, nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade,
Nem a doença, nem a saúde, nem o dinheiro, nem o demônio, nem qualquer outra criatura ou qualquer outra coisa pode te afastar do amor de Deus que está em você. Não tem como. Ele define que é assim, ele não te larga. E aí às vezes eu vejo lá, até compartilho com Moisés as lutas lá que eu vejo de jiu-jitsu lá. Quando o cara, ele dá a pegada e segura, o cara não foge. Não tem como o cara sair. Aí você imagina uma ação como essa divina, em que ele te envolve de tal maneira que você não consegue sair. Talvez fosse o exemplo de maior perfeição de um golpe de jiu-jitsu, entendeu? Que o cara imobiliza literalmente. Você está imobilizado nele, não há como você fugir dessa situação. Todavia, para que não imaginemos que de algum modo essa forma de segurança não é suficiente, Jesus junta a mão de seu Pai à sua e diz: ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Logo, estamos duplamente seguros, agarrados pelo Pai e pelo Filho. Se ainda estivermos inseguros, devemos procurar compreender que, mesmo quando nos sentimos assim, tanto o Pai como o Filho, cada um deles, tem uma das mãos livre para nos defender, porque uma mão ele segura na sua mão direita, a outra mão, isso é uma ilustração, é claro, né? Deus Pai segura na sua mão direita, Deus Filho segura na sua mão esquerda, você está seguro, não há como você sair dali, não há como você cair. E a mão poderosa do Pai direito e a mão poderosa do Filho esquerdo está disponível para poder te defender, te proteger e te livrar de todo o mal. Sustentação eterna, porque nós balançamos. As outras dificuldades fazem com que as nossas pernas tremam. Diante de alguma situação inesperada, nós ficamos apavorados. Todos os crentes que se alimentam de Cristo, isso é a realidade. Se você não se alimenta de Cristo, você continua sendo preservado, mas você sofre mais, você geme mais. Parece que a graça de Deus ela não está tão manifesta assim. Todos os crentes que se alimentam de Cristo viverão para sempre. Jesus é o verdadeiro pão da vida, que dá vida e vigor para todos os que recebem. João capítulo 6, versos 51 e 58. João 6, 51 e 58. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém veio comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. 58. Este é o pão que desceu do céu, e nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. E aí Jesus ele vem trazendo em todo esse bloco a condição deste pão que é o maná. O maná que caiu no deserto para aqueles homens comer por 40 anos. Era um pão que você colhia no dia, ele servia para o dia, se você guardasse ele apodrecia, exceto no dia do Senhor. Já desde aquela época ele falava sobre a questão do dia do Senhor, sobre a priorização. Mas aquele pão, ele estragava. Em um momento só aquele pão não estragou, foi quando ele foi colocado dentro da Arca da Aliança e foi guardado como testemunha para aquelas pessoas. Mas fora isso, aquele pão apodrecia. E Jesus vem falando que eu sou o verdadeiro pão. Eu não apodreço. Eu estou sempre. Eu caio todos os dias. Quando o povo entrou dentro da terra prometida, aquele pão ele deixou de cair do céu. Houve uma temporalidade dentro daquela queda do pão. A vida com Cristo não, ele está sempre conosco. Já vimos que Jesus ensinou que todos os cristãos vivem para sempre, viverão para sempre. O que está implícito nesse ensino é que eles viverão para sempre com ele, não viver para sempre, todos vão viver. A condição da eternidade ela é válida para salvos e não salvos. O problema é que os não salvos eles vão passar a eternidade no inferno. O pão do qual Jesus falou, o pão que realmente desceu do céu, ele é diferente. Quem dele comer não morrerá como os demais. É uma simbologia como aquela figura de Cristo, junto com aquela mulher dentro do poço. Quem beber dessa água, nunca vai ter sede. Quem comer dessa comida, nunca vai morrer.
É preciso reconhecer que todas as pessoas existirão para sempre, depois que morrerem, quer no céu, quer no inferno. Ninguém experimentará a aniquilação. O que é aniquilação? É uma teologia que diz que quando você morre... Não sei se você já pegou lá na tela do seu celular, e aí você está com um aplicativo que você não quer mais, né? Aí você, na tela inicial, você clica nele assim, segura, pelo menos na tela inicial, você clica, pelo menos no meu celular aparece uma barrinha. Quando eu aperto ele, assim, ó, sumiu. Algumas pessoas acham que a vida humana é isso. Morreu, acabou. Fui aniquilado. Não há esperança, não há nada. Então, viva a vida intensamente. Tem muitos e muitos filmes que falam sobre essa dinâmica de você viver intensamente aqui, porque não vai ter uma vida eterna. A tese de Jesus é que todos os crentes viverão para sempre de maneira especial. Não existirão meramente por toda a eternidade. Você não vai ser uma pessoa que vai ficar andando aí à revelia. Na verdade, eles de fato viverão para sempre com Deus e com o conhecimento de Deus. O que será que é nós vivermos com a mente de Deus, com o conhecimento de Deus? Nós vamos poder experimentar isso. Isto é, eles não vão morrer como os demais seres humanos, mas vão morrer estando numa relação direta com Cristo. Por extensão deste pensamento, essa promessa de que viverão para sempre, fala da segurança eterna do crente, uma vez que a pessoa põe a sua fé salvadora em Cristo, sua relação com Cristo jamais será cortada. Então, apesar de haver a determinação antes da eternidade sobre a minha vida e sobre a sua vida, também cabe você dizer que aceita, você se convencer daquilo. Aquela questão de você ter dúvida que eu sou salvo, aquela dúvida que eu estou abandonado, que todos nós passamos, ela tem que ser cada vez mais eliminada das nossas vidas, porque nós temos um Deus que cuida de nós. E conforme as situações elas vão acontecendo, você vai entendendo que aquilo que aconteceu tem um propósito. Os planos de Deus, eles são maiores do que os meus planos. Os meus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Você olha para uma situação e você pensa, olha, a situação ela para dar certo, para Deus estar nessa jogada, tem que caminhar assim, assim, assado, e Deus tem outro plano. Às vezes Ele quer que um pneu fure, às vezes Ele quer que uma coisa aconteça exatamente para que você não tenha uma dificuldade maior. Simplesmente para que a vontade dele se cumpra. Falei para vocês, de uma semana, 2 atrás, que houve um culto de ação de graças, a pessoa disse que falou horário, eu não lembro, eu cheguei lá 2 horas da tarde. Vocês sabem como eu sou chato com horário. Então houve algum motivo para aquilo acontecer, eu não sei o que aconteceu. Talvez na glória o Senhor ele venha revelar. A duração dessa perseverança, a duração desse cuidado também é eterno. Todos que creem em Cristo estarão sujeitos à morte eterna. Muito embora morram fisicamente, viverão para sempre espiritualmente. O túmulo não vai conseguir te deter naquele lugar. João capítulo 11, versos 25 e 26. João 11, versos 25 e 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. 26. E todo o que vive e crê em mim não morrerá. Não morrerá? Eternamente. Crês isto? Crês isto? Tá? Então, ou crer, ou dizer sim. Todo aquele que crer e for, será? Mas aquele que não crer. Mas aquele que não crer, já está condenado. A condição é do crer. Essa condição do crer, ela mantém sociedades. Essa condição do crer mantém casamentos. Mantém-nos caminhando, acreditando que, independente dos percalços da vida, você crê. Você sente o temor, você sente a tristeza, você sente a dor, mas você crê. Jesus declarou que todas as pessoas morrerão fisicamente no fim das suas vidas. Nem todos. Se Cristo voltar agora, a gente não morre. A gente é arrebatado.
Mas nós nunca provaremos a morte no seu sentido mais completo, a morte da alma e do espírito. Os que creem em Cristo viverão, muito embora morram. O contraste traz a grande verdade que a morte física não é importante. É interessante a morte física. Nós, de uma maneira egoísta, nós sentimos a falta dos nossos entes queridos. Ao vermos o nosso ente querido no caixão, a dor toma conta de nós, mas esse sentimento ele é apenas um sentimento egoísta. Porque a pessoa que acabou de morrer, ela está num lugar bem melhor, a menos que ela não seja cristã. Ninguém fica triste se a pessoa ela tiver uma promoção no trabalho, ou ninguém fica triste se a pessoa ela tiver alguma vitória. Imagina o cara nas Olimpíadas, ele foi lá e correu 100 metros rasos, o homem mais rápido do mundo, a mulher mais rápida do mundo. Quando acaba, ele começa a chorar. Ou as pessoas olham para ele e falam assim, que pena que ele ganhou a medalha de ouro. Não existe isso. Nós temos que lembrar que a morte aqui é uma estágio, uma forma de passagem para algo muito melhor. Apóstolo Paulo, no fim da sua vida, ele olha para aquilo e fala, eu não sei se eu morro ou se eu fico. Porque se eu ficar, é muito bom. Eu estou servindo ao meu Senhor. Mas, se eu morrer, eu vou ficar com Ele, que isso é muito melhor. E ele ficava naquela guerra entre a vontade dele e a vontade dele de ficar com o Senhor, a vontade dele de ser resgatado. Os que creem em Cristo viverão, muito embora morram. O pagão e o incrédulo podem considerar a morte como um fim. Não é assim quanto aos que creem em Cristo. Eles podem morrer no sentido de que passarão pela porta. O que chamamos morte física, mas não morrerão no sentido mais completo. Apenas passar uma porta. Consertamos a porta de vidro lá, abri as duas para dar uma arejada aqui. E a Rô falou, vai deixar as duas abertas? Por enquanto, sim. A diferença do reino de Deus para a nossa igreja, lá só tem uma porta. Aqui tem duas. E é estreita. E é estreita. E não é estreita para que você é gordinho, não passe, entendeu? Talvez, se você quiser fazer uma metáfora, né, do gordinho, cheio das coisas do mundo, tudo bem, não passa. Nós temos que, a própria condição do jejum vem falando sobre a mortificação da nossa carne. A mortificação da nossa carne faz com que nós sejamos prontos, preparados para passar por essa porta, que ela é estreita. Não há problema de você ser rico, não há problema de você ter posses, não há problema, desde que você entenda que o propósito de vida seu não é esse. Todo mundo, eu falo, se é abençoado, abençoe. Ninguém trouxe alimento para a favela. Ninguém. Pô, pastor, mas eu trouxe semana passada. Você não comeu essa semana passada? Você não vai comer essa? Será que realmente faltaria para você alimento ou alguma coisa se você trouxesse um saco de feijão para colocar aqui, ou um pacote de bolacha? Será que a nossa condição de vida é de condição de tamanha penúria em que nós não temos condição de lembrar das pessoas que sofrem, padecem, e trazer um saquinho de um alimento e colocar lá na caixinha que está vazia, que uma semana passada foi esvaziada? Essas condições são coisas que mostram se nós confiamos em nós ou se nós não confiamos em nós. E é interessante que nós não conseguimos separar um saco de arroz ou de feijão ou de qualquer coisa que seja para colocar lá na caixinha uma vez por semana, mas a gente lembra de pedir a Deus para cuidar de nós todos os dias. A gente quer o cuidado sobre nós, mas a gente não lembra do próximo. O pagão e o incrédulo podem considerar a morte como um fim. Não é assim quanto aos que creem em Cristo. Eles podem morrer no sentido de que passarão pela porta, os que chamamos morte física, mas não morrerão no sentido mais completo. A morte para eles é tão somente a passagem para mais vida e mais comunhão com Deus. É algo muito melhor. Não haver tristeza, não haver... Olha, sossega aí, cara. Deixa o Pedro aí, cara, quieto. Não há tristeza, não há pranto, não há choro, não há ranger de dentes. Algumas pessoas desenvolvem uma coisa chamada bruxismo. O que é bruxismo? Você está tão nervoso durante o dia, você tem tantos problemas, que aí de noite, quando era o tempo de você estar dormindo, você fica... Às vezes eu acordo com a mandíbula meio dolorida de você ficar fazendo força.
Eu tinha um amigo meu que o dente dele era pequenininho, de tanto que o dente dele raspava um no outro, de noite. Nós não vamos ter isso na nossa vida pós-vida. Vai ser um tempo de alegria. Eu não consigo entender, tanto que Deus fala, né, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Ele tem preparado para os seus. Essa semana encontramos uma moça, eu e Rô, e ela falava assim: eu não acho que eu não vou para o céu, eu só quero apenas ficar no lugar que Jesus disse que Ele vai preparar muitas moradas. Eu falei: não, você está enganada, a coisa é a mesma. E aquela pessoa, ela desenvolve uma mente entendendo que há uma possibilidade além do céu e do inferno. Um café com leite, alguém que não tão ruim assim. Que engano, que tristeza. Essa verdade de que a morte é somente uma passagem, ela transcende a ideia dos fariseus de uma remota ressurreição a ocorrer no fim do tempo. Os fariseus, eles acreditavam na ressurreição. Quando você pensava nos saduceus, eles já não acreditavam na ressurreição. Para eles era uma coisa estranha. E aí eles começam com algumas perguntas meio tolas, né? Olha, fulana teve 7 maridos, entendeu? Todos eles morreram, e aí ela morre, com quem ela vai ficar? Eles estão pensando na vida eterna como uma extensão da vida aqui na Terra. Não é. É algo muito acima, é algo muito melhor. Quando nós investimos nossos recursos financeiros, quando nós vamos na academia, fazemos exercício, como nós temos alimentação saudável ou uma noite de sono tranquila, nós temos alguns objetivos. Hoje vi lá no Facebook figura de 2 mulheres, uma de 70 anos numa cadeira de rodas e uma de 70 anos como treinadora, como forte, entendeu? São opções que nós temos nas nossas vidas. A salvação não é uma opção, mas como você vive essa vida é sim um testemunho positivo ou negativo de quem é Cristo na sua vida. Os fariseus, eles estavam tão preocupados com a vida terrena deles que eles rejeitaram o próprio Cristo. Anás, Caifás, os sumos sacerdotes, eles sabiam que Jesus era o Cristo e mesmo assim eles optaram pelas coisas mundanas e pelas coisas terrenas. Essa verdade de que a morte é uma passagem apenas para uma nova vida, significa que no momento em que pomos a nossa confiança em Jesus, nós começamos a experimentar a vida da era por vir, vida que não poderá ser tocada pela morte. O dizer sim a Cristo, Ele te leva a ter uma vida nessa terra abençoada. Você não assumiu ainda a herança, você ainda não tomou posse desta herança, mas você pode ter uma vida abençoada aqui na terra, não uma vida desgraçada. Uma vida triste, chata, uma vida em que não há satisfação nenhuma, em que cada dia é um fardo. Cada dia é um fardo. As mídias sociais mostram a insatisfação das pessoas com seus corpos, com as suas vidas, com as suas situações. Elas tentam de alguma maneira enganar a si mesmas através de curtidas e comentários positivos, como se as minhas postagens elas fossem realmente demonstrar quem eu sou e quanto eu sou feliz. Às vezes eu vejo as pessoas fazendo questão de postarem os seus resultados como se tivesse que ter alguém aprovando aquilo para ela falar assim, realmente isso vale a pena e não vale. E aí também Deus ele nos dá uma perseverança em relação à visão eterna. Quando nós olhamos para as crianças da idade da Júlia, da idade da Manu, o que você vai querer ser quando você crescer? Se você perguntar isso para uma criança, em diversas fases da sua vida, você vai ver que às vezes ela quer ser uma coisa, às vezes ser outra. Eu, quando era pequena, eu falei que eu queria ser piloto de não sei o quê, jogador de futebol, engenheiro. Aí você vai mudando, né? Conforme você vai vendo um filme, vê um desenho, alguma coisa assim. Qual é a sua visão da vida eterna? Qual é a sua visão da eternidade? Todos os que na eternidade pretérita, no nosso tempo em vida, confiaram em Cristo, finalmente contemplarão sua glória no céu. Haverá um dia em que nós vamos ver Deus. Nós vamos estar diante da face do Senhor. Nessa visão, eles viverão por toda a eternidade. João 17, verso 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste,
para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. E aí, essa questão da vontade, não é uma vontade que a gente já trabalhou essa questão, não é uma vontade que pode ou não acontecer, é uma vontade determinante, é uma vontade que o Cristo está falando assim, é isso. Pai, a minha vontade é que eu possa, entendeu, transparecer para essas pessoas a minha glória, que as pessoas elas possam contemplar a minha glória no dia do juízo. Mas aqui também, a gente poder olhar para as coisas que Deus fez, a criação toda do Senhor, e a gente poder identificar a figura de Deus nas nossas vidas e através das nossas vidas. Você já agradeceu pelo mês de agosto? Sozinho? Quando você acordou hoje, e você reparou que já não estava mais no mês de agosto, estava no mês de setembro, você fez uma oração de gratidão, cuidando do cuidado do Senhor. Todas essas coisas são coisas importantes. Jesus orou ao Pai em João 17, 24, rogando a Ele que os seus discípulos um dia se vissem com Ele no céu, para contemplarem a sua glória claramente exposta. Sem nenhuma exceção, o Pai responde afirmativamente a essa oração intercessora: nenhum dos eleitos deixará de entrar no céu. Jesus, ele faz uma oração como homem, dizendo: Senhor, que todos que o Senhor me deu possam realmente ver a glória eterna. E Deus Pai fala: nenhum dos eleitos, nenhum dos que eu vos dei, vai deixar de ver isso que você está me pedindo. Os que estiverem na presença direta do Senhor e virem a sua glória serão muito mais felizes, tanto aqui na terra como nos céus. Como isso revela o coração do nosso Salvador. Ele não ficará satisfeito enquanto não tiver em sua presença todos aqueles que adquiriu com o seu sangue. Eu posso ver Jesus Cristo como um bom pastor, olhando. Jenny, Chico, pá. Luísa, pá. Vânia, pá. Manu, pá. Opa, tá faltando o André. Vem cá, André, vem cá, André. Não, vem cá, André, vem. Ó, o André tá chegando, chegou. Fofo. Ó, tá voltando a Esther. Ó, não. Enquanto não entrarem todos, a porta não se fecha. A parábola das virgens nécias. Quando a porta fechou, ninguém mais entra. Mas nenhuma noiva fica para fora. Nenhuma. Ele não ficará satisfeito enquanto não tiver em sua presença todos aqueles que adquiriu com o seu sangue. Cristo será adorado eternamente por todos aqueles que puserem sua confiança nele. Ninguém que entregou a vida a Cristo deixará de contemplar a sua glória no céu. Ninguém. Amém, queridos? Amém. Senhor, te louvamos, adoramos e bendizemos pela tua graça e pelo teu grande amor, Senhor. Queremos, Pai, colocar-nos na tua presença, pedindo a ti, Pai querido, que o Senhor realmente faça o nosso coração confiante na condição de que nós somos filhos eleitos do Senhor e que nada pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.